Bom, então vou falar um pouquinho desse trabalho recente. A gente terminou 2 meses atrás, uma coisa assim. Não, não, perdão, um pouco mais. Ehm, é com o João de Belém, e o Leszek Gasinski, da Polônia, da Universidade da Cracóvia, que basicamente a gente começou estas contas em janeiro deste ano. Eles voltando do Summer Meeting pararam em São Paulo alguns dias e a gente ficou fazendo algumas continhas aí. Inclusive eu queria pedir desculpa para o pessoal de São Carlos, se estiver alguém lá, que no começo eu tinha marcado de ir, aí teve que desmarcar, porque fiquei um mês com uma dor aqui nas costas e eu desmarquei tudo, portanto, queria pedir desculpa também. Bom, aí, basicamente, o problema é este aqui, tá? É bem simples de enunciar, digamos assim. Você está em um domínio limitado, omega, regular no Rn, e você tem menos Laplaciano de U igual a uma f, uma não linearidade, que está dependendo da U e da norma LP da U. Tá? P é um número maior que 1, maior ou igual a 1, e, claro, com algumas hipóteses sobre a f que agora vão aparecer. Tá? Só que esta f, digamos assim, vai ter esta particularidade que ela, digamos assim, pode ter algumas assíntotas verticais, tá? Digamos, na segunda variável, tá? Na variável que envolve o termo não local, tá? Por isso, o nome de equação singular, problema singular, enfim, uma coisa assim que é no título, tá? Aí, antes de começar a falar desse problema, digamos, eu queria só tentar motivar para ver de onde, né, digamos, porque a gente começou a fazer estas contas, tá? Digamos assim, quando você pensa em um problema não local, digamos assim, que aparece em toda hora, talvez um dos mais simples pode ser estes problemas de tipo, digamos assim, Kirchhoff, ou se quiser, neste caso, de tipo Carrier. Eles são problemas que envolvem, né, digamos, uma função, na frente do termo de difusão do Laplaciano, envolve uma função que depende da norma, de alguma norma da U, digamos assim. No caso aqui, da norma LP, tá? Há alguma função, digamos, com algumas hipóteses, tá? Estes problemas, digamos, pelo menos no caso quando P igual a 2 foram introduzidos, né? Na verdade, sempre no caso modelo unidimensional, tá? Aí, claro, esse seria o caso multidimensional, no caso estacionário, no caso de dimensão mais alta. Por este físico, matemático, engenheiro, para descrever algumas oscilações na equação das ondas, né? Só que este termo justamente tem em conta algumas vibrações que geralmente são transcuradas quando você considera a equação das ondas clássicas, digamos assim, tá? Por isso que tem este termo, esta função que depende da U ao quadrado, tá? No caso, quando P igual a 2. Tá? Claro, pela forma que tem este tipo de termo no local, digamos, ele se presta, né, também quando P igual a 1, né, no caso, você estaria com a integral da U, portanto, teria essa densidade, né, se presta a problemas que envolvem modelos populacionais, né, porque essa integral daria a população total, a massa total, né, das bactérias, o que for, né. Portanto, digamos assim, no caso P igual a 1, problemas deste tipo envolvem e entram em equações que envolvem modelos biológicos de populações. Tá? Aqui é uma referência do Chipot, que tem estudado essas coisas, que são já mais recentes. Bom, digamos, com respeito ao Carrier, são dos anos 90. Tá? E aí, também quando P é maior que 1, né, obviamente as pessoas começaram a estudar e a generalizar estes problemas deste tipo, também quando P é um número maior que 1. Tá? Que tem uma referência para quem estiver interessado. Está vendo que já são coisas mais recentes, né, do outro ano, de alguns anos atrás. Tá? Portanto, digamos assim, problemas não locais bem simples que envolvem a norma LP, digamos, tem uma história, digamos, antiga, né? Mais antiga, talvez, é a história dos problemas de tipo Kirchhoff. Tá? Tipo Kirchhoff, quero dizer que agora na frente do Laplaciano, né, está uma função que envolve a norma do gradiente,
tá? A norma L2 do gradiente. Tá? E, claro, de novo, com algumas hipóteses sobre A, neste caso do Kirchhoff, A, a gente sabe, é uma função linear, né, com coeficientes positivos, portanto, né, é uma reta AT mais B, digamos assim. Portanto, digamos, nesse tipo de problemas, né, todos eles têm uma característica que é, digamos assim, que a A é estritamente positiva, tá? E de fato isso ajuda em muitas contas e muitas estimativas, tá? Só que aí, recentemente, as pessoas começaram a estudar esse tipo de problema, permitindo a esta A de se anular, tá? Os artigos, né, portanto, digamos assim, no caso, a gente poderia chamar de degenerado, tá? Ou seja, a A permite ter algum zero até ir se aproximando para zero, tá? Talvez os primeiros, digamos, que começaram foram Antonio Ambrosetti e o David Arcoia, né, com os problemas de tipo Kirchhoff, tá? Com esses, permitindo a algum tipo de degeneração. Degeneração que você pode ir a zero, pode ter zeros, né? E também, mais recentemente ainda, com problemas de tipo Carrier, portanto, digamos, quando envolvem agora a norma LP, tá? Na frente da difusão, do termo de difusão do Laplaciano. E o João tem estudado bastante este tipo de problema nestes últimos anos, tá? Portanto, assim, este é só um pouquinho para dizer de onde é que a gente tirou este tipo de problema, tá? Porque, digamos, o nosso problema vai englobar problemas deste tipo de carreira nesse sentido, tá? Porque, bom, vou escrever aqui de novo o problema. Está vendo a F, com respeito à segunda variável, a norma LP, ela, na nossas hipóteses, vai ter algumas assíntotas verticais, digamos assim, né? Vai ser singular em alguns pontos. Por isso que, justamente, se uma F fosse de um tipo de, digamos, uma GDU dividido uma A, né? Que depende só da norma LP, né? Digamos, se você passa o A do outro lado, na frente do Laplaciano, né? Agora o A iria para zero, tá? O A teria alguns pontos de degeneração, tá? Portanto, digamos assim, a gente pegou o A, que aparecia na frente do Laplaciano, jogou na não linearidade à direita, no termo, né? Portanto, virou uma não linearidade não local, né? Portanto, para tentar estudar, pegar esses tipos de problema, onde a F agora vai ter algumas assíntotas verticais. Tá? Pronto, digamos, essa é um pouquinho a motivação de onde é que a gente pegou este tipo de, digamos, começou a ver esse tipo de problema. E, bom, aí, digamos assim, a gente vai querer estudar, a gente pensou em estudar esse problema atacando de maneira variacional, né, talvez usando alguns métodos topológicos, né? Portanto, é assim, as hipóteses que eu vou colocar agora sobre a F vão ser idôneas para que tudo funcione no caso, né, você pode atacar variacionalmente o problema. Portanto, você vai ver, vai ter algumas hipóteses bastante clássicas, né, e outras que vão entrar para fechar as contas, tá? É claro que eu não vou mostrar todas as provas, vai ter uma ou outra, algumas linhas, mas, digamos, seria só para dizer aonde é que entra cada hipótese, tá? Essas hipóteses não são nada necessárias, tá? São suficientes para passar aquele step, digamos assim, e, portanto, digamos, na verdade, você pode mexer, mudar um pouquinho as hipóteses para que você consiga ter resultados do mesmo tipo, tá? Digamos assim. Esse é só um exemplo de hipótese que funciona sobre a nossa F, tá? Por isso, digamos assim, eu vou focar um pouquinho tentando explicar essas hipóteses, porque vai ter uma ou duas que são um pouquinho técnicas, digamos, pelo menos a cara dela é um pouco feia, mas digamos, ela entra em uma continha em algum lugar nas provas e permite que as coisas fechem, tá? Bom, vamos começar com uma hipótese, digamos, bastante comum. A F, imagina assim, a F vai ser uma função contínua, tá? Das duas variáveis, e sendo que a segunda variável, né, aquela que envolve a norma LP, digamos, varia em um intervalo 0T1, né? Portanto, se tem um T1 positivo, uma F deste tipo. E aí, digamos assim, esta é a primeira hipótese. Quando você fixa um alfa na segunda entrada da F, né, portanto, pensa assim,
você começa a congelar a segunda entrada, né, a norma LP. Você fixa a norma LP, a segunda entrada da F, e com respeito à primeira, bom, além de ser C1, digamos assim, ela é positiva, começa positiva, tá? Até que tem um ponto onde ela zera, que seria este S alfa, tá? Por cada alfa fissado existe um S alfa, tá ok? Entre 0 e S alfa a sua F é positiva, depois zera e depois faz o que quiser, né? E a gente pede que este S alfa, né, estes pontos onde a F chega a zero, digamos, não escapam muito, digamos, em um compacto eles estão finitos, tá? Estão super finitos em cada compacto do intervalo 0T1, tá? Portanto, se quiser, digamos, aqui, para dar um pouquinho uma ideia, né? Eu tenho o gráfico da F das duas variáveis no eixo X, estou colocando a U, no eixo Y horizontal, estou colocando a norma LP, né, a segunda entrada, e aí você está vendo, por cada alfa, vai existir um S alfa, né, pego um alfa 1, existe um S alfa 1, onde a função zera, sendo que antes ela deve ser positiva. Tá? A mesma coisa vale por qualquer outro alfa, tá? Por cada alfa 2, por um alfa 2 vai existir um S alfa 2, tá? E não tem nenhuma relação de monotonia, digamos, esta S alfa, digamos, depende de maneira, pode depender de maneira, digamos, quaisquer desta alfa. Tá? Digamos assim, esta hipótese, digamos, talvez você imagina já, eu vou usar esta hipótese para, digamos, para começar a atacar o meu problema de maneira variacional, né? Você está vendo que a minha F é positiva, possivelmente você imagina que depois deste zero eu vou cortar a minha F, né, para ter um funcional bem definido, etc, etc. Bom, portanto, esta seria uma primeira hipótese sobre a F. Uma segunda, agora, é assim, quando alfa tende a zero ou a T1, né, portanto, quando alfa, que é a segunda entrada, a norma LP, tende às extremidades do intervalo, esta função eventualmente pode ser mais infinito, tá? Por isso, estou dizendo que, digamos, esta F permite ter uma assíntotas verticais, né, à extremidade do intervalo 0T1. Na verdade, basta que o limite seja maior ou igual que lambda 1, onde claramente lambda 1 é o primeiro autovalor do Laplaciano do domínio. Tá? Por isso, digamos, você está vendo que vão começar a aparecer coisas sobre que envolvem o lambda 1, o primeiro autovalor, a primeira autofunção, sei lá, né? Porque, digamos, a gente vai querer alguma hipótese o que eu dizer, alguma condição de cruzamento, enfim, por isso que de maneira natural vão aparecer este lambda 1, tá? E justamente o problema vai ser singular, né, quando, obviamente, você tem uma assíntota verticais, né? Portanto, se quiser agora, né, a F em cima do eixo X ou em cima da reta, né, que passa por T1, ela eventualmente pode ser mais infinito. Bom, essa era outra hipótese. Agora, como já disse, a gente quer fazer coisas variacionais, aí vai precisar de uma hipótese de f de S sobre S decrescente, tá? Uma hipótese deste tipo. Também, digamos, por questões de estimativas, a gente vai querer uma relação, né, entre lambda 1 e este limite, né, o limite de fs sobre S, quando S vai para zero. E o que estão pedindo aqui é que o ínfimo deste limite, né, o ínfimo em alfa destes limites, seja estritamente maior que lambda 1. Digamos assim, qual será a utilidade deste tipo de hipótese? De novo, eu vou considerar uma função f de S sobre S, tá? Que estou chamando de psi alfa, tá? Uma vez que você congela alfa, congela a norma LP, você pegar esta função como função da S. Na verdade, não vai ser exatamente esta, mas vai ser aquela que envolve a F cortada, tá? Mas, enfim, digamos, é só para dizer que vai entrar este tipo de hipótese que vão ser fundamentais, né, na hora, por exemplo, de ver que o funcional possui pontos críticos, tá? E, bom, portanto, esta era a hipótese H2 e H3. Tá, H4.
digamos assim, a gente vai pôr uma condição sobre T1. T1 era o intervalo 0 T1, tá? Onde mora a segunda entrada, a norma LP. E entre T1 entra um ínfimo dos S alfa, que era o ponto onde zerava a função f, tá? Tem uma estimativa deste tipo. Bom, claramente E com 1 aqui vai ser a primeira autofunção do meu Laplaciano, tá? No caso, para a gente, era conveniente pôr ela normalizada nell'infinito, mas enfim, digamos, é uma autofunção, é a primeira autofunção. E, portanto, é como se, digamos assim, você agora está começando a dar algumas hipóteses sobre este retângulo, sobre o tamanho deste retângulo, digamos, que definiva o domínio da função, tá? Você está vendo o ínfimo desse alfa, digamos, digamos, tem esta relação com o T1, tá? Com este lado, com o tamanho né, o intervalo 0 T1. Tá? Portanto, você está vendo, por cada alfa aqui, você tem um zero, que seria né, o S alfa, sendo que no intervalo zero, S alfa, a função f é positiva. Portanto, se quiser, você tem esta curva vermelha de zeros, né? E o ínfimo deste S alfa tem esta relação com T1. Tá? Ok. E, digamos, esta hipótese aqui digamos, na verdade, talvez a mais técnica, mas é aquela que vai funcionar e, na verdade, vai entrar só no final. Tá? Eu vou comentar onde é que entra esta. Está vendo que tem um lambda 1, tem a medida de ômega, tem uma constante, esta C1, uma constante de imersão, tá? E, digamos, a gente precisa desta hipótese em algum ponto, digamos, vão entender a razão, digamos, é claro que eu não vou fazer contas, mas, digamos, esta é a última, né, tá? Pelo menos esta é a última hipótese que a gente pôs sobre esta função, tá? Portanto, digamos assim, uma hipótese sobre a função, de modo que mede um pouquinho o tamanho desta região, tá? Do intervalo 0T1 comparado com S alfa, mais hipóteses que permitem de usar métodos variacionais, tá? Digamos assim. Bom, aí o resultado seria que nas hipóteses anteriores, o problema possui duas soluções clássicas, claramente positivas. Elas têm norma, tá, no intervalo 0T1, justamente onde está definita f, e ela tem norma LP distinta. Tá? Portanto, uma tem norma, né, digamos, você consegue diferenciar elas a causa da norma LP. Tá? Tá. Vou dar um pouquinho uma ideia geral do como a gente vai fazer esta prova, né? Digamos, a ideia seria assim, talvez já tenha entendido, porque é quando a gente falava de cada alfa fixado, né? Portanto, assim, você congela, digamos, um parâmetro, a norma LP, você congela a alfa, você chama esse de problema auxiliar, né? E vai resolver este problema auxiliar ao variar em função do alfa, tá? Portanto, digamos assim, você vai mostrar que esta possui uma solução única, por exemplo. E aqui, obviamente, o método variacional vai funcionar bem. Digamos, vai ser feita, né, usando que a função é positiva e depois zera, usando a f de S sobre S decrescente, mais H3, que dá estas estimativas aí, vai encontrar uma solução, o alfa. E depois, você vai definir uma mapa, se quiser, que a cada alfa em 0T1 associa a norma LP deste alfa, e depois você vai querer que esta mapa possui pontos fixos, tá? Porque, né, ao final a gente vai ver que os pontos fixos desta mapa efetivamente vão ser as soluções do problema. E aqui é onde estão usadas, na verdade, as hipóteses um pouco mais técnicas, sei lá, H4, H5, tá? E, bom, é H1, digamos, aquela que está dizendo que você está permitindo assíntotas verticais pela F na segunda entrada, tá? Ou seja, singularidade do problema, tá? Tá bom. Então vamos ver assim rapidinho como a gente faz essas coisas. Claro, como eu falei, você corta F. Quer dizer, primeiro você fixa um alfa, né? No intervalo 0T1, e você corta a F onde ela zerou, tá?
Aí você tem um problema deste tipo, a F, né, digamos, para essa hipótese de regularidade sobre a F, esta remarca é meio boba, digamos, tem continuidade com respeito à variável, Sn, digamos assim, mas também com respeito ao parâmetro, né, o alfa n, digamos assim, aquele que você congelou, a norma LP. Tem esse tipo de propriedade simples. E, na verdade, o problema com a F cortada, digamos assim, possui uma solução clássica, tá? Com solução clássica positiva que não passa o S-alfa. Tá? Lembra, o S-alfa é o primeiro ponto onde a F é chapéu, digamos, zero. Tá? A F é zero. E isso não, digamos, não tem muitos segredos, digamos, a prova bastante simples, você define um funcional, está tudo bem definido, está tudo nas condições para obter um único ponto de mínimo, o funcional, tá? E aí, este ponto de mínimo, esta solução de mínimo não será a solução, digamos, vai estar o nível de mínimo vai estar um nível negativo, ao nível negativo vai sair daqui, onde está escrito que o meio, esta parêntese é negativo. E o fatto che o meio, esta parêntese negativo, era exatamente uma das hipóteses, tá? Que dava uma relação entre lambda 1 e algum gamma alfa, que era o limite, né, de f de S sobre S. Portanto, questo garante que você está em um nível negativo, você encontrou uma solução não nula, e, enfim, existe uma solução clássica para este problema. Eu vou chamar aqui de C alfa, no, a última linha aqui, o nível de mínimo. Tá bom. Aí começam algumas estimativas que, digamos, vão entrar necessariamente nas contas, mesmo se eu não vou mostrar muita coisa aqui. Mas assim, digamos, né, você define a função psi alfa. Psi alfa é o quê? É a f cortada dividido S, f de S sobre S. Esta, você pode pegar alguma função inversa dela. Era decrescente, você pega a função inversa. Na verdade, a gente tinha uma hipótese H3 que falava que este intervalo era, né, digamos, você podia ter este intervalo não vazio, né? Quer dizer, o ínfimo de gama alfa era estritamente maior que lambda 1. Tá? Era a hipótese H3. Portanto, em virtude desta coisa, você poderia, né, encaixar um epsilon dentro deste intervalo e definir uma função que aqui está chamada y alfa. Esta aqui não é nada mais que um múltiplo oportuno da E com 1, a primeira autofunção do Laplaciano. Tá? É só isso. Só que esta, digamos, é útil em algumas estimativas, digamos, não vou mostrar coisas aqui, mas ela entra, por exemplo, para ter uma estimativa um pouco melhor, que a gente precisa, na verdade, do C alfa. Tá? Este lema diz assim que o C alfa, que a gente sabe que é o mínimo e que era negativo, na verdade é menor ou igual que, né, aqui menos o meio epsilon, a integral de y alfa ao quadrado, tá? É um número estritamente negativo. Portanto, esta coisa um pouco melhor, tá? Assim como, usando oportunamente esta função y alfa, você chega a provar que a U alfa, né, a solução de mínimo do problema com alfa fixada, esta U alfa está acima de alguma outra função, aqui no caso chamado de zeta alfa. Seria o quê? Nada mais que outro múltiplo do E com 1, tá? Da primeira autofunção. Então, algumas coisas técnicas, esta, digamos, não vou mostrar nada. Enfim, te dão algumas ideias que entram em algumas funções auxiliares, no caso esta y alfa. E aí, também, por exemplo, você tem um lema deste tipo. Você tem que um limíf, né, desta inverso da psi, quando alfa tende para zero, ou no caso na outra extremidade, tá? No T1. Este limíf está acima deste ínfimo de todos estes alfa. Tá? Este lema vai entrar em algum outro, digamos, talvez na próxima transparência já, ou na outra ainda. Entra, tá? E aqui, de novo, aqui o que você está usando é a fórmula que está na última linha da prova, tá? Né, você faz por contradição, e aí a gente tinha como hipótese que f de S sobre S ia para um número L
que era da lambda 1 para frente, eventualmente mais infinito, tá? Por o fato de ter aquela assíntota vertical. Por isso aqui está contradizendo, né, o fato de ser tudo menor estrito que lambda 1. Portanto, digamos, se tem algum lemma, uma outra estimativa, digamos, que por enquanto não se sabe onde aparece, mas, digamos em breve vai ser útil essa também, tá? E, portanto, é assim, pense que para obter estas provas, destes lemmas técnicos, né, as nossas hipóteses eram suficientes, né, porque permitiam de concluir, mas, digamos, não são as únicas, né, que permitem obter resultados deste tipo. Tá bom. Aí, uma vez que você, por cada alfa, você tem a solução 1 com alfa, problema de mínimo, com algumas hipóteses, né, está acima de uma zeta alfa, sei o quê. Você pode definir esta mapa, que aqui está sendo chamada de P1, né, que te dá a cada alfa a norma LP, da solução de mínimo do problema cortado, no caso, né, com esta F chapéu. E aí, claramente, tudo que você quer agora é que esta P1 tenha pontos fixos, porque, digamos, para a definição dela, por como ela está definida, um ponto fixo da P1, né, vai ser exatamente uma solução do problema. Tá? Digamos, a solução, o alfa, ela é automaticamente menor ou igual que S alfa, está entre 0 e S alfa. Tá? É positiva dentro e 0 na fronteira. Né? Portanto, digamos assim, agora o que a gente vai fazer é mostrar que esta P1, que foi possível definir a causa das coisas anteriores, possui pontos fixos. E, na verdade, a gente vai querer pelo menos 2. Tá? Por isso que aqui vão entrar aquelas hipóteses um pouco técnicas, digamos, essa vai entrar agora daqui a pouco. E, tá bom. Claramente, uma primeira coisa que você vai querer é que esta P1 seja contínua. Digamos, esta também não tem nenhum segredo, a menos de fazer contas, né? Digamos, você manda um alfa para um alfa estrela, aí as soluções associadas a esta alfa n se mostra que são limitadas, que converge fraco, na verdade converge forte, em H0. E aí, quando você está aos níveis de mínimo, né, este C alfa n, né, que satisfaziam toda esta estimativa aqui, né, que é menor ou igual deste número, este era o ponto 1 de um lemma, tá? Você passa o limite em n e você vai ver que chega, né, na desequação de baixo. Portanto, de novo, você não vai estar ao nível 0 do funcional. Enfim, esta U estrela, de fato, vai ser a solução associada ao problema que tem como parâmetro alfa estrela. Tá? Essa é a solução clássica, portanto, digamos, você vai ter a continuidade desta mapa. Tá? Claro, este aqui é só um resumo, né, de como vai a prova. E tá, agora a gente vai querer que esta mapa P1 tenha uma geometria que permite ter pontos críticos. Tá? Esta P1 é uma mapa da RNR. Tá? Portanto, aqui teoremas de ponto fixos de cálculo 1, digamos, são estes que a gente vai usar. Tá? Só que para verificar as hipóteses, né, quer dizer, para verificar que a função tem esta geometria, é que entram essas hipóteses esquisitas. Tá? Então, digamos, a proposição final seria justamente que esta mapa possui pelo menos dois pontos fixos, tá? Alfa 1 e alfa 2, no intervalo 0T1. Tá? Por que possui dois pontos fixos, pelo menos? Bom, você faz um limite de um lado, né? Quer dizer, passo 1, você faz o limite quando alfa tende a 0, é até 1. Tá? E o que acontece aqui é, né, digamos, você vê, esta P1, esta primeira igualdade é devida à definição. Esta desigualdade é devida ao fato que tinha um lema que falava que o alfa era maior ou igual que uma zeta alfa, tá? Que no caso é a função que está ao lado direito. E aí, usando essa desigualdade,
você pega esta, né, digamos, você justifica cada passo nesta segunda sequência de desigualdades aqui, está vendo? Aqui está sendo usado um lema nesta segunda, perdão, nessa desigualdade, assim como, está vendo, aqui está sendo usado que uma outra hipótese, né, que eu acho que é a hipótese H4, que a T1 era estritamente menor que este cara aqui, que é o ínfimo desse alfa elevado a P pela norma de E com 1 elevado a P. Tá? Portanto, assim, o limite ad alfa zero, quando alfa tende a zero, né, se mantém estritamente positivo. Na verdade, é até maior que T1, tá? Não precisava isso, obviamente. E aí, a mesma coisa vale quando alfa tende a T1 menos, tá? Neste caso, é maior que T1, tá? E, portanto, digamos assim, estou dizendo que esta P1 começa, digamos, dentro do intervalo 0 T1, começa e termina acima da bissetriz, estou dizendo. E o passo mais técnico, na verdade, é o passo 2, tá? Que eu não vou mostrar as contas, mas devido àquela hipótese esquisita H5, você mostra que existe um ponto onde a P1 está abaixo da bissetriz. Né? Por isso que, digamos, agora, né, digamos, o desenho da P1 é uma coisa parecida com esta. Né? Quando alfa tende a zero, é positivo. Aliás, vai para T1. Quando alfa tende a T1, é maior que T1, e aí existe um alfa zero, onde a função está abaixo. Né? Portanto, ela contínua, ela deve ter um alfa 1 e um alfa 2, pelo menos, que são pontos fixos. Né? Por isso, estes dois seriam os pontos fixos da P1, que vão dar origem às duas soluções, tá? Com a norma LP ordenada, tá? E com a norma LP entre 0 e T1, tá? Portanto, digamos, esta aqui seria basicamente a ideia, tá? Mostrar a existência de solução quando você congela a variável não local, e depois mostrar que, digamos, mostrar que o ponto fixo desta aplicação, né, que esta aplicação tem pontos fixos que dão as soluções, tá? Por isso as hipóteses, digamos, estão todas combinadas para que tudo isso aconteça, digamos assim, tá? Em particular a H5, justamente para que você tenha aquele alfa zero para baixar o gráfico da P1, da função P1, tá? Por isso você teria essas duas soluções. E, obviamente, né, digamos, você fez essas coisas com duas assíntotas verticais da F, digamos assim, a segunda variável. Você poderia ter vários, né, digamos. Por isso, digamos assim, na verdade, você pode fazer esta coisa complicando tudo e definindo a F, né, em intervalos 0 T1, T1, T2, T2, T3, T3, TK, né, vários intervalos, onde ela eventualmente possui assíntotas verticais, né, nestes pontos T1, T2, TK. Né? Tipo um seno denominador, que, né, uma F, que se anula várias vezes. Aí, né? Portanto, as hipóteses são exatamente as mesmas, tá? Só que agora, né, por cada K, por cada casinho, né, em cada intervalo, T0, T1, né, tem que acontecer todas as coisas anteriores. Também tem que acontecer em T1, T2. Também em T2, T, né, etc. Por isso as hipóteses são todas estas. E aí o resultado seria que agora você tem 2K soluções. Tá? 2 em cada intervalinho. Tá? Sempre com a mesma técnica. Tá? Portanto, né, soluções agora são 2K, né? 2 em cada intervalo, por quê? Porque cada aplicação, né, P1, a P2, a P3, né, vai ter dois pontos fixos, tá? Naquele intervalo onde ela está definida, tá? No intervalo TI mais 1, tá? Digamos assim. Por isso, digamos, esse seria o resultado geral de
multiplicidade a depender das assíntotas verticais que tem a função f. Né? E a última transparência, eu queria dedicar um pouquinho a mostrar um exemplo de uma função f que que satisfaça estas hipóteses. Tá? Como já falei, digamos, você imagina, por ter várias assíntotas verticais, que, digamos, digamos, não é impossível mostrar a existência de uma função deste tipo. Só um pouco chato verificar todas as hipóteses, tá? E também, digamos, você vai ver agora que, por como a gente vai definir esta f, você tem basicamente infinitas liberdades, né, sobre como montar esta f. Portanto, digamos, não é uma f impossível, tá? Tá, vamos ver um caso, como montar uma f que satisfaça tudo isso. Você escolhe um número inteiro, k maiúsculo. Você pega um número u maior que k, dividido a norma LP, né, daquele é com 1. Tá? Aí você define uma qualquer função regular, C1, sei lá, S, do intervalo 0k, em 1 para mais infinito. Vamos pegar aquela que mais gosta, né, deste intervalo, neste outro. Sei lá, você chama de S mais, de S barra cima, S barra baixo, máximo, mínimo, né? E M é esta constante aqui, o lambda 1, o primeiro autovalor, C1 era a constante de imersão da H10 in L1, e, bom, envolve a medida de ômega, enfim. Aí você pega uma outra função L, também esta de muita liberdade, né? Uma função contínua deve satisfazer poucas coisas, quer dizer, zero nos números negativos, depois você pede que seja crescente, regular, sei lá, que tende para mais infinito, né? Quando o W vai para mais infinito. Você só pede um pouquinho, né? Na hipótese 4 e 5, sei lá, L nesta S underline, seria né, o mínimo da S, você pede que seja estritamente maior que lambda 1. Assim como você pede que aquele outro máximo seja menor que este número, né, digamos, menor que este M, né, que está definido acima, dividido o máximo da S, sei lá, elevado a P menos 1, né? Portanto, digamos, nada de complicado. Aí a função f, que funciona no caso, que satisfaz todas as hipóteses, aquelas esquisitas lá, claro, bastante trabalho para verificar todas as hipóteses, mas esta aqui, uma f de duas variáveis, f, st, que é assim, é uma s que multiplica a L, né, aquela função calculada nesta combinação, digamos assim, que envolve a S maiúscula, a função S maiúscula, bem, digamos, soft, digamos assim, quer dizer, bastante genérica, menos a variável Szinho, tá? É dividido pelo seno, digamos assim. Aí, esta F satisfaz todas as hipóteses com os pontos TI, né? Que são exatamente os números inteiros, né? Da 0 a K, que você pegou. E né, é quando você fixa o T, o ponto S alfa, né, que seria o primeiro onde a F, como função da S, se anula, não é nada mais que a função S maiúsculo, que está em cima, calculada no alfa. Né? Portanto, digamos assim, bastante escolha sobre como montar esta função f. Tá? A coisa chata é verificar que satisfaz todas as hipóteses. Tá? Acho que a gente escreve também alguns exemplos de uma S ou de uma L, talvez de tipo polinômio, enfim, uma forma mais explícita, talvez. Mas, enfim, digamos, é só para dizer que as hipóteses quer dizer, é possível montar uma F que satisfaça essas hipóteses.
E, portanto, bom, acho que, digamos, era só isso. Era, digamos, ao final você tem 2K soluções diferenciadas pela norma LP e soluções clássicas, positivas. E, digamos, acho que vou terminar aqui e agradeço a todo mundo pela atenção.